Então, esta sessão chama-se Os Dois Periquitos e vai falar sobre estas duas espécies que estão aqui apresentadas, que são duas espécies de psitacídeos que foram introduzidas no país e que atualmente já se reproduzem em liberdade. À esquerda temos o periquito colar e à direita temos o periquito monge. E eu, para cada uma destas espécies, vou falar um pouco sobre a situação no mundo, sobre a situação na Europa e, concretamente, sobre a situação em Portugal. Já anteriormente fizemos alguns webinários dedicados às aves exóticas e às aves invasoras, mas como eram várias espécies, a informação sobre cada uma destas aves foi apresentada de forma muito resumida e hoje então vamos ter a oportunidade de desenvolver um pouco mais esta temática. Estas duas aves pertencem à ordem dos psittaciformes, é a ordem que reúne todos os papagaios e afins. É uma ordem que tem 402 espécies a nível mundial, cerca de 4% aproximadamente do total de espécies de aves existentes no planeta, e este mapa que eu encontrei na Wikipédia mostra-nos a distribuição mundial desta ordem. Portanto, mostra onde é que estas aves, ou pelo menos uma das espécies desta família. Como podem ver, ocorrem um pouco por todos os continentes, mas estão ausentes das regiões temperadas do hemisfério norte. Portanto, não há praticamente nos Estados Unidos nem no Canadá, não há na Europa, não há na maior parte da Ásia, na parte que pertence à região do chamado Paleártico, e praticamente não há no Médio Oriente nem no Norte da África. Ocorrem, então, na América, uma parte da América do Norte, aqui no México, mas grosso modo aquilo que nós chamamos de América Latina, ocorre na África subsaariana, no subcontinente indiano, na Indochina, na Australásia e depois numa série de ilhas dispersas aqui por diversos oceanos. Esta é então a distribuição dos psittaciformes. Esta ordem tem 4 famílias diferentes. A primeira chama-se Psittacidae e que tem a distribuição geográfica que podem ver, portanto, abrangida por esta linha azul. É a ordem dos chamados psittacídeos. E abrange então as Américas e África subsaariana, mas só o continente, não abrange Madagascar. Tem 181 espécies, no entanto, elas estão quase todas na América, porque em África temos apenas uma dúzia de espécies que são os chamados papagaios africanos, que incluem espécies como o Psittacus eritacus, que é o papagaio cinzento, que é frequente em cativeiro, e também o papagaio do Senegal, que é o Poicephalus senegalus, que também é frequente em cativeiro e que atualmente até já é visto em liberdade regularmente em Lisboa. Mas, portanto, tirando uma dúzia de papagaios africanos, esta família Psittacidae está essencialmente nas Américas. Depois temos uma outra família, que é a família Psittaculidae, que tem 196 espécies. E esta família, até há pouco tempo, estava agregada com esta. Portanto, era tudo chamado psittacídeos. Agora, como foram separados por algumas autoridades, nomeadamente pela lista de Clements e pelo IOC, nós poderemos aportuguesar isto como psittacolídeos, e que são os papagaios e periquitos do velho mundo, ou seja, sem incluir as Américas. Abrange mais uma vez África, abrange Ásia, Austrália e Nova Zelândia, e mais estas ilhas, todas incluindo Madagascar. Portanto, a África é a única região onde estas duas famílias se encontram, mas mais uma vez, os Psittaculidae em África também têm poucas espécies, são apenas 9, salvo erro, que são os agapornis, os chamados inseparáveis, ou em inglês lovebirds. Portanto, a África encontra representantes das duas famílias, mas muito poucos, 12 papagaios dos psittacídeos e cerca de 9 dos Psittaculidae, portanto cerca de 20. Ou seja, os Psittacidae estão essencialmente nas Américas, os Psittaculidae estão na Ásia e na Austrália. Depois temos ainda mais duas famílias, mas duas famílias que são pouco numerosas. A terceira família, então, é a família Cacatuidae, que são há quem diga cacatuas, eu aprendi catatuas, até em português existem os dois nomes, eu costumo dizer catatuas, embora eu acho que ambas as formas são corretas, o nome latino é Cacatuidae. São 21 espécies, ocorrem apenas na Austrália, incluindo a Tasmânia, na ilha da Papua, que está repartida entre a Papua Nova Guiné e a Indonésia, e em algumas ilhas da Indonésia. Portanto, tem uma distribuição mais restrita. E, por fim, temos uma família ainda mais pequena, que é a família Strigopidae, que são os papagaios da Nova Zelândia, que ocorrem apenas neste país
portanto, na Nova Zelândia, são apenas 4 espécies, é a família de distribuição mais restrita. Estas são então as 4 espécies, as 4 famílias da ordem Psittaciformes. As 2 espécies que nós vamos falar hoje são o periquito polar, que é dos Psittacoideae, que tem uma distribuição africana e asiática, e o Miopsita, que é o periquito monge, que é americano. Já agora, eu estava a dizer que em África havia só os inseparáveis, mas faltou-me aqui referir que o Psittacula crameri, portanto, o periquito polar, também tem uma população em África. Ele tem uma população que é uma subespécie africana aqui na África subsaariana e tem outra população asiática. Portanto, faltou-me referir isto. De qualquer forma, reforça este aspecto, a diversidade de psittacídeos em África é relativamente baixa. No total são 22 ou 23 espécies. A África é um continente rico noutras famílias, mas relativamente pobre em psittacídeos e psittacoídeos que estão concentrados noutros continentes. Posto esta apresentação da ordem, vamos falar da primeira das 2 espécies, que é o periquito polar, que é esta ave que está aqui nesta imagem. A imagem está um bocadinho apagada para se poder ver as letras. Esta ave, então, como eu disse, pertence à ordem dos Psittaciformes e da família Psittacoideae. Tem um nome científico, Psittacula crameri. O comprimento é de 38 a 42 centímetros, isto inclui a longa cauda que esta ave tem, e alimenta-se essencialmente de matéria vegetal. Frequenta zonas arborizadas, normalmente com árvores frondosas, e aprecia muito, por exemplo, parques e jardins, e por causa de gostar de árvores frondosas, é uma espécie que tende a ser mais frequente em parques urbanos e, portanto, são bastante frequentes em cidades, porque é onde se encontra mais facilmente o tipo de arvoredo que eles gostam. Tal como quase todos os membros desta ordem, nidifica em cavidades que podem ser de árvores, por exemplo, buracos naturais ou abertos por pica-paus, por exemplo, ou então em cavidades de edifícios, e é lá dentro que eles fazem o ninho. Tem uma postura de 3 a 4 ovos, tipicamente, embora os valores extremos possam ir de 2 até 6. A incubação dos ovos demora 22 dias, estamos a falar de pouco mais de 3 semanas, e as crias são nidícolas, o que significa que não saem do ninho até voarem, até conseguirem voar. O oposto de nidícolas é nidífugas, e permanecem no ninho 49 dias, ou seja, 7 semanas. Portanto, isto dá quase, não chega bem, um bocadinho mais de 1 mês e meio, entre 1 mês e meio e 2 meses. Isto é então o resumo sobre, que descreve esta ave. Temos aqui mais algumas fotografias que nos ajudam a ver. Podem ver que é verde, a plumagem é verde, com a cauda longa, ligeiramente verde, já quase azulado, faz lembrar assim um azul marinho, e depois as asas são verde escuras, e depois tem o bico vermelho, que é o que contrasta com o resto da plumagem, e depois tem um colar que é preto orlado de rosado, mas o colar só está presente no macho, não está presente na fêmea. Portanto, temos aqui 2 fotos de machos. E então destaca-se a cauda muito longa nesta ave. O nome científico é Psittacula crameri. Psittacula vem do latim psittacus para papagaio, mas Psittacula então é um diminutivo, que quer dizer um papagaiozinho. E, portanto, aqui uma foto à esquerda, outra à direita, ambas de machos. Aqui um exemplo de uma fêmea, podem ver uma ave sem colar, aqui também a alimentar-se, podem ver também o anel ocular vermelho e ver-se bem o bico vermelho. E aqui o exemplo de uma ave em voo, e em voo podemos ver então o contraste entre as penas de voo mais escuras, as coberturas claras, e reparem mais uma vez a cauda muito longa. Estas aves são muito vocais e muitas vezes passam por cima de nós a vocalizar. Aliás, muitas vezes é assim que damos por ela, ouvimos os seus gritos estridentes e depois olhamos para cima e vai uma ou várias a passar a voar. Aqui a ficha que eu costumo apresentar nestes webinários sobre uma ou 2 espécies, a ficha retirada do site da BirdLife, com o Estatuto de Conservação, e eu aqui até pus um anel de cor de laranja para chamar aqui a atenção para este nome. Os nomes científicos vão mudando com alguma frequência, como resultado de revisões taxonómicas, e às vezes há discordância entre as várias autoridades sobre os nomes que dão às diferentes espécies. E no caso do periquito polar, eu quando fui consultar o site da BirdLife reparei nisto. Eles classificaram a espécie noutro género, em vez de ter isto no género Psittacula, puseram isto no género Alexandrinus. E então o nome científico
que a BirdLife atribui a esta espécie é Alexandrinus crameri. Por enquanto, nem a lista de Clements, que é usada no eBird, nem a lista do IOC, que é a lista mais usada na Europa, consideraram esta alteração. Ela poderá ou não, portanto, eles poderão vir a acompanhar a BirdLife nesta alteração ou não. Ou então a BirdLife poderá reverter, ou então poderá ficar assim. Mas eu fiz aqui esta nota para, se porventura no futuro repararem neste nome, Alexandrinus crameri, já ficam a saber que é a mesma espécie, mas que a BirdLife considera uma taxonomia um pouco diferente. A espécie está na categoria LC, que significa Least Concern, que em português se diz pouco preocupante, o que significa que em termos das populações selvagens não suscita de momento preocupações de conservação, não é uma espécie que requeira especial cuidado, é uma espécie cujas populações estão perfeitamente seguras em termos de sobrevivência, e estamos a falar das populações nas suas áreas de distribuição nativa. Vamos ver o mapa de distribuição. Como eu referi há pouco, o periquito polar tem duas populações, uma asiática, outra africana. A asiática está sobretudo aqui na Índia e em alguns países vizinhos, portanto no subcontinente indiano e num pouco da Indochina, e depois tem também aqui uma população na África subsaariana, mas não vai muito para sul, portanto estende-se numa faixa que vai aqui mais ou menos desde o Senegal até a Eritreia, aproximadamente. Aqui nesta zona um bocadinho a norte do Equador. Isto é a parte que está a verde que se refere à área de distribuição nativa. Depois, as manchas cor de laranja referem-se aos locais ou regiões onde a espécie foi introduzida. E então podemos ver que este mapa está cheio de manchas cor de laranja. Na Europa temos manchas cor de laranja e em inúmeros países, já vamos ver o mapa da Europa mais em detalhe. Temos na Turquia, temos em vários países aqui do Médio Oriente, temos em Taiwan, na Austrália, na África do Sul, na Flórida, na Califórnia e até nas Canárias e nos Açores, como podem ver. Portanto, e até poderá haver aqui outros sítios que não estão representados no mapa. Isto é uma ave muito popular em cativeiro e, como acontece com muitas aves em cativeiro, de vez em quando acontecem fugas ou libertações, podem ser libertações intencionais ou podem ser fugas dos sítios onde estavam confinados. Num caso ou noutro, o que acontece é que as aves depois são libertadas e acabam por estabelecer populações autossuficientes. Aqui um zoom para verem melhor a situação na Europa. Podem ver que tem uma série de núcleos, está bastante fragmentado, mas o que acontece é que estes núcleos, a maioria deles está em zonas densamente povoadas e perto de grandes cidades, que é onde eles conseguem encontrar o habitat que mais apreciam. Podemos ver aqui, por exemplo, Istambul, temos aqui várias cidades do norte de Itália, Paris, Londres, Holanda, e depois também no Médio Oriente, a mesma coisa, aqui na zona do Cairo, por aí fora. Estão aqui as Ilhas Canárias também, onde a espécie também já está estabelecida. Aqui um outro mapa retirado do eBird, com as zonas onde existem observações. Isto tem vários tons de violeta ou de roxo, e mais escuro significa maior frequência de observação. E podemos ver que as manchas mais escuras estão exatamente em redor das grandes metrópoles. Temos aqui uma mancha importante na zona de Londres, outra em Paris, outra em Bruxelas, em Lille, em Haia e Amsterdão, Colónia, Frankfurt, por aí fora. Milão também, Génova, e depois manchas menos importantes noutros locais, mas sempre perto de cidades importantes, que têm sido tipicamente os sítios onde a espécie se consegue estabelecer, em cidades que tenham alguma dimensão, que tenham parques e jardins. Há depois observações esporádicas noutros locais, mas essas não costumam formar populações autossustentáveis. Aqui um mapa semelhante para a Península Ibérica, também retirado do eBird, e podemos ver a mesma coisa. Onde é que estão as manchas mais escuras? Temos obviamente aqui em Lisboa, que é a principal população portuguesa, Sevilha, Málaga, Valência, Barcelona e Madrid. E depois em França também Toulouse e Montpellier. São as manchas mais escuras, depois com manchas mais claras dispersas por outros sítios. Reparem, até no norte da África, aqui na Argélia, também aparece já uma manchinha escura. Portanto, é uma espécie que tem colonizado cidades um pouco pela Europa e não só, também noutros continentes. Vou fazer uma breve cronologia da situação desta espécie em Portugal. O primeiro registro que se conhece foi no final da década de 1970, foi um indivíduo isolado na zona de Pancas, que fica na Reserva Natural do Estuário do Tejo, abreviadamente RNET. Isto era um indivíduo isolado, provavelmente uma fuga, é a primeira observação que está documentada,
Depois, nos finais da década de 80, é detectado o primeiro dormitório em Lisboa, mais concretamente num jardim público que se chama o Jardim da Estrela, que fica ali perto da Basílica com o mesmo nome. Em 1997 acontece a primeira observação no Algarve. Em 2001 há observações na Barrinha dos Moris, que fica perto de Espinho. Em 2004 há o primeiro registro nos Açores. Em 2007 o primeiro registro no Porto, pelo menos daqueles que eu consegui localizar. E em 2008 o primeiro registro na Madeira. Há observações já noutras cidades, há observações neste momento em Coimbra, nas Caldas da Rainha, já apareceram também noutras cidades, capitais, distrito ou não, mas esta breve cronologia dá uma ideia de como a espécie foi aparecendo nas várias regiões. Aqui há algumas contagens que já foram feitas em Lisboa, nos vários dormitórios. Primeiro no Jardim da Estrela, que foi o tal que foi detectado no final da década de 80, uma primeira contagem deu 20, 30 indivíduos. Depois, em 1999, esse dormitório já contava com 50 indivíduos. Em janeiro de 2002 já tinha triplicado e já ia com 165. E 2 invernos depois, em novembro de 2003, com mais de 200. Entretanto, foi detectado um outro dormitório no Campo Grande e foi feita uma contagem desse dormitório no verão de 2015, que resultou num total de 644 indivíduos. Como podem ver, os números têm subido, isto é só em Lisboa cidade, os números têm subido de forma galopante. Eu não tenho conhecimento de contagens mais recentes, sei que tem havido assim algumas iniciativas isoladas de censos, mas desconheço contagens finais, portanto eu apresentei aqui aquelas que consegui localizar, mas que já dão uma ideia clara do aumento expressivo, e hoje em dia, quer em Lisboa, quer nos arredores, é muito fácil ver periquitos de colar, porque eles já são comuns e aparecem em quase todos os jardins da cidade. Aqui, para quem não conhece bem a geografia da capital, pus aqui um mapa. O Jardim da Estrela está aqui neste pino vermelho, portanto fica aqui na parte centro-ocidental da cidade. Só para localizar, isto aqui é o Marquês de Pombal com o Parque Eduardo VII, portanto passa-se aqui no Largo do Rato. Isto é o Jardim da Estrela, depois isto é a Avenida Infante Santo e aqui embaixo é Alcântara. Portanto, o Jardim da Estrela fica nesta zona, foi o tal primeiro dormitório e durante muitos anos era o único que era conhecido. O Campo Grande, onde foi feita a contagem de 600 e tal, fica aqui mais a norte, perto, isto aqui é a segunda circular, e o Campo Grande estende-se desde Entre Campos até à segunda circular. Eu não conheço detalhes sobre o dormitório para dizer se estão todos na mesma árvore, ou se no mesmo conjunto de árvores, ou se estão espalhados pelo jardim, mas sei que é o maior dormitório que foi localizado até hoje em Portugal. É possível que haja outros na cidade, não tenho informação concreta e, portanto, não adicionei aqui no mapa, isto é só para deixar aqui este apontamento. Aqui ainda há alguns mapas retirados do eBird que vão mostrar a forma como esta espécie se expandiu na região de Lisboa. É certo que, no caso das informações mais antigas, havia muito menos observadores e, portanto, a informação é mais escassa também por isso, mas há diversas pessoas, que é também o meu caso, que inseriram os registros antigos no eBird e, portanto, isso ajuda a compor um bocadinho o historial. Então, este mapa apresenta todos os registros que estão no eBird até ao ano 2000, portanto, 2000 e para trás. Temos aqui um registro isolado em Cascais, um em Oeiras, um em Almada e depois meia dúzia de registros em Lisboa. Podemos ver aqui Campo Grande, isto aqui será o Jardim da Estrela, isto aqui será outro jardim, alguns no centro, isto é em Monsanto, portanto, meia dúzia aqui de pinos na cidade. Agora, avançamos para 2005, em 2005 já temos mais pinos na cidade, já aparece aqui no Parque das Nações, aparece aqui também na zona de, isto penso que é a Matinha de Queluz, entre Amadora e Cacém, onde eu penso que foi um dos primeiros locais onde se confirmou a nidificação, aqui também na zona da Amadora, portanto em 2005 já estava a expandir. Agora 2010, e em 2010 reparem como de repente querem Oeiras, Cascais, Sintra, até aqui quase no Cabo Raso já há uma série de bolas, também aqui na zona de, penso que seja entre Cacém e Oeiras, portanto será aqui alguns da zona de Porto Salvo. Temos já registros aqui a chegar a Odivelas, uma série deles no Parque das Nações, outro registro na margem sul e até temos aqui um registro na Lesíria do Tejo. Avançamos mais 5 anos para 2015, em 2015 o panorama é este. Oeiras e Cascais já contam com inúmeros registros, na margem sul começam a aparecer registros noutros concelhos para além da Almada, já temos aqui Seixal a chegar ao Barreiro, e o que se passa a norte é que já passou Odivelas, já vai aqui em direção a Louros e começa a avançar também deste lado na direção de Mafra e para este lado na direção de Vila Franca de Xira. E aqui aparece-nos outro balão no estuário do Tejo. Finalmente, 2020 a situação é esta. Em 2020, Lisboa cidade é um mar de pinos, já praticamente não é possível individualizá-los sem fazer zoom, já se estende claramente na direção de Sintra até à Vila de Sintra,
já se estende por toda a linha de Cascais até ao Cabo Raso, e chegando aqui à zona de Malveira da Serra. Para norte já está claramente presente no concelho de Loures e por aqui acima até Alverca, quase em Vila Franca, mais registros no estuário do Tejo, e o que se passa na margem sul, presenças em Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal, Almada e depois por aqui abaixo pela Costa da Caparica. Portanto, esta sequência de 5 em 5 anos deixa de modo muito claro que não só o número de registros aumentou, como a área geográfica se tem vindo a expandir de forma continuada. Não há ainda qualquer sinal de que isto tenha estancado. Portanto, eu estou convencido que isto vai continuar nos próximos anos e que eles vão continuar a ocupar quer esta zona aqui de Sintra-Cascais, quer a zona para norte, Loures-Vila Franca, quer na margem sul, eventualmente. Sei que já há também uma pequena população em Setúbal, que eventualmente poderá comunicar com esta, e depois já há populações nas Caldas da Rainha, Coimbra, Porto, embora não com esta dimensão. Sei que até o ano passado já começou a haver avistamentos em Viseu, ocasionalmente há avistamentos no Algarve, e, portanto, a tendência é isto estar presente num número cada vez maior de sítios. Agora, vou deixar o periquito colar e vou falar um pouco do periquito monge. O periquito monge, que é esta ave que está aqui, pousada, pertence à ordem Psittaciformes, mas é da outra família, da família americana, que é a família Psittacidae. O nome científico é Myopsitta monachus. Myo vem do grego e significa rato, talvez por causa da cor da plumagem ter assim quase um mouse color, como se diz em inglês, cor de rato, ou poderá ter a ver com o comportamento, e psitta vem de papagaio, portanto é como se fosse papagaio-rato, e monachus significa monge, talvez, não sei, por causa deste capuz que eles parecem estar a envergar, mas é uma suposição minha, não sei a razão de ter sido atribuído este nome, mas monachus significa monge. Comprimento 28 a 30 centímetros, já um pouco menor que o outro, em especial porque a cauda não é tão longa, porque o comprimento da cauda também conta para o comprimento total. Alimenta-se de matéria vegetal, incluindo frutas, rebentos e grãos. Portanto, come diferente tipo de vegetais. Tal como a espécie anterior, frequenta parques e jardins, zonas com árvores, também pode aparecer em zonas agrícolas, o que também pode ter impacto nas culturas. E tem uma particularidade, é o único psittacídeo que não nidifica em buracos, em vez disso constrói ninho. E constrói um ninho que é um ninho bastante volumoso, é assim uma estrutura feita de ramos com uma entrada, o ninho é lá dentro, é assim uma coisa quase esférica, volumosa, mas tem uma particularidade interessante, é que depois lá dentro aquilo pode ser só uma câmara ou pode funcionar como uma espécie de bloco de apartamentos em que tem uma entrada e depois tem várias câmaras. Portanto, é como se morassem lá várias famílias no mesmo ninho. E há muitos casos de ninhos com 2, 3, 4, acho que em casos extremos pode ir às 20 câmaras. Normalmente a maioria tem 1, 2, 3 ou 4, mas às vezes há ninhos com mais quantidade. Portanto, fica esta curiosidade que os ninhos podem ter uma câmara ou podem ter várias câmaras. A postura tipicamente é de 5 a 6 ovos, no limite pode ir até aos 8. A incubação é 23 a 24 dias, portanto muito parecido com a espécie anterior, que era de 22. As crias são nidícolas também e ficam no ninho de 6 a 7 semanas. Portanto, mais ou menos 1 mês e meio também. Aqui duas fotografias, uma pousada e uma em voo. Portanto, podemos ver que por baixo tem este tom acinzentado, por cima é verde, também tem as asas um bocadinho mais escuras e a cauda é longa, mas não tão longa como o periquito de colar. Portanto, peito cinzento, corpo verde, verde aqui no ventre e na parte superior, asas então verdes e azuladas. A cauda é longa, mas não muito longa. O bico é assim mais para o rosado, não é do vermelho vivo do periquito colar. O nome científico, como eu já disse, é então Myopsitta monachus. Estão aqui duas fotos desta ave em voo. E agora, mais uma vez, a ficha com o Estatuto de Conservação da Espécie, retirado do site da BirdLife, tal como a espécie anterior, ela está na categoria Least Concern, portanto pouco preocupante. Podem ver aqui no mapa, que eu já vou apresentar mais em detalhe, é uma espécie nativa da América do Sul e que já tem aqui também umas manchinhas de cor de laranja, que já vamos ver a seguir. Então, aqui o mapa de distribuição. Esta espécie ocorre aqui na parte intermédia meridional da América do Sul, principalmente em 3 países, que é a Argentina, Paraguai e Uruguai, e depois ocorre marginalmente no Chile, na Bolívia e no sul do Brasil,
No caso do Brasil é principalmente no Rio Grande do Sul e nos estados do Mato Grosso. Portanto, é no sul do Brasil, Paraguai, Argentina, e em espanhol isto chama-se Cotorra Argentina. Portanto, talvez como referência ao facto de que a Argentina é o principal país de ocorrência. Depois, temos populações introduzidas, neste caso não é pelo planeta todo como a espécie anterior, mas tem populações introduzidas importantes na Europa e nos Estados Unidos, podem ver aqui, e também em algumas ilhas aqui do Caribe. Nos Estados Unidos já tem uma população muito importante, em especial aqui na Flórida, mas com presença noutras cidades. E na Europa está introduzida em vários países, com destaque para a Espanha. Neste caso, Espanha tem 80% da população introduzida europeia e tem a segunda maior população introduzida do mundo, só a seguir aos Estados Unidos. E por isso, como a situação em Espanha já tem esta dimensão, eu vou falar mais em detalhe do caso espanhol. Podem ver também aqui populações mais pequenas, Londres, Bélgica, Chequia, aqui norte de Itália, Sicília e Canárias. Eu não sei se este mapa está completamente atualizado, portanto pode haver aqui uma ou outra população adicional. De qualquer forma, o aspecto aqui a ressaltar é que em Espanha estes periquitos já têm uma população introduzida muito considerável, muito maior do que em qualquer outro país europeu. Em Espanha foi feito um censo em 2015, promovido pela SEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, e que resultou, o relatório deste censo está online no site da SEO, e portanto pode ser descarregado por qualquer pessoa. Eu tirei de lá este mapa, e então isto tem aqui bolinhas de diferentes tamanhos, sendo que as bolinhas maiores, que é onde há mais de 100 exemplares, são aquelas que representam a maior concentração. E podemos ver, as bolinhas maiores estão aqui em Madrid e estão na Catalunha, Barcelona, e aqui ao lado penso que seja Lleida, ou Lleida, e depois também concentrações importantes de bolinhas na zona de Valência e na Andaluzia com grande destaque para o litoral da província de Málaga, que é onde esta espécie já tem uma dimensão mais expressiva, a população mais expressiva. Depois também uma pequena população na Galiza, na província de Pontevedra, que não sei até que ponto não estará relacionada com a presença desta espécie no Porto, porque em Portugal esta espécie tem mais presença no Porto do que em Lisboa, e poderá ou não haver aqui alguma ligação com a presença de uma população na Galiza. E depois há aqui observações dispersas numa série de outras cidades, mas com menos expressão. Aqui um quadro que também nos mostra o resultado deste censo. Aqui está organizado por comunidades autónomas. Reparem que isto tem várias colunas, eu explico o que é que isto significa. Número de apoios. Apoios é suportes que servem de base a ninhos. Normalmente são árvores, eles instalam muitos ninhos em palmeiras, por exemplo. Mas uma palmeira pode ter mais do que um ninho. Portanto, número de apoios é número de suportes. E número de ninhos, reparem que é quase o dobro, que significa que muitas vezes um suporte tem, por exemplo, 2 ninhos. Por isso é que o número de apoios é menor que o número de ninhos. Em muitos casos é o dobro, outras vezes pode não ser tanto, ou até pode ser mais, aqui na Andaluzia é mais do dobro. Depois o número de câmaras, que é aquele aspecto que eu falei, cada ninho pode ter várias câmaras, e um dos objetivos do censo era não apenas contar o número de ninhos, mas tentar determinar quantas câmaras tinha cada ninho, e como podem ver, em média, o número de câmaras, em média, anda, aqui não, mas noutros casos anda pelo dobro ou mais do número de ninhos, portanto, porque há vários ninhos com mais de uma câmara. E depois aqui um intervalo do número estimado de indivíduos, que nem sempre é fácil de contar, porque eles vão entrando e saindo, portanto é necessário às vezes definir um intervalo mínimo e máximo. Podem ver, obviamente, que Madrid e a Catalunha têm aqui a grande fatia da população, e depois também na Andaluzia, como eu já referi, é especialmente na província de Málaga que está a maior quantidade. Depois, noutras comunidades autónomas, números não tão relevantes. Aqui na Galiza, na data deste censo, andava por volta dos 100 indivíduos, não é tão grande como noutras regiões, mas de qualquer forma é importante, dada a proximidade com a nossa fronteira. No total do país foram contados então mais de 3.300 apoios, 7.000 ninhos, 14.000 câmaras e o número de indivíduos aqui entre os 19 e os 21.000. Portanto, grosso modo, 20.000 indivíduos. A CEL está a planear fazer um novo censo de ambas as espécies, quer do periquito polar, quer do periquito monge, em 2025. Portanto, nesse ano deverá ser feito um novo censo nacional.
mas eu já vou falar de como é que a população está a evoluir. Portanto, estes são os dados quantitativos que foram obtidos então no último censo. Em Espanha têm saído muitas notícias relativas à presença de espécies invasoras e, em particular, sobre esta espécie, sobre o periquito monge. Em espanhol, como eu disse, esta espécie chama-se Cotorra argentina e temos esta notícia que saiu no site Medio Ambiente, 20 minutos, de julho de 2017, e que dizia que a população de periquitos monges duplica a cada 5 anos sem planos de controle. Portanto, em 2017 saiu uma notícia a dizer que esta situação estava com um crescimento explosivo e que não havia planos de controle, embora haja aqui uma referência de que em 2018 se pretendia travar esta invasão. Mais tarde, em 2019, num outro site, na RTVE, que é o site da televisão espanhola, uma outra notícia que esta falava que a população duplica a cada 3 anos, portanto, sugere um valor ainda mais acelerado que a notícia anterior. Falava já de mais de 20 mil exemplares, que estava mais ou menos em linha com o valor do censo de 2015, e que representa 84% da população europeia. E fazendo referência ao facto de ser em Madrid e Barcelona que está a maior concentração. Eu estive em Barcelona em 2006, 2005, 2004, 2005 ou 2006. Já na altura havia bastantes pela cidade, eu penso que atualmente existem muito mais. Esta imagem está na Wikipédia, eu também mostro aqui, portanto ela já foi usada em diversas notícias, não sei exatamente onde é que ela foi tirada, mas mostra aqui o aspecto, penso que tenha sido tirada em Espanha, de um bando de periquitos monges aqui a descansar ou a alimentar-se de qualquer coisa, e é este o panorama que podemos então encontrar em Madrid, em Barcelona e em alguns outros locais de Espanha. Ora, Espanha efetivamente resolveu nos últimos 2 anos pôr em marcha o tal plano para pôr um travão no crescimento explosivo desta espécie. E não é difícil, pesquisando na net, encontrar diferentes notícias que falam deste assunto. Eu ponho aqui a imagem de algumas delas. Esta até saiu em Portugal e diz, esta é de 2019, Madrid vai eliminar 12 mil periquitos monges. Os animais são prejudiciais para o ambiente e para a saúde. Aqui esta de Sevilha, Sevilha não tem tantos como outras cidades, mas também já estão a crescer, e diz, plano de choque contra as cotorras, portanto, contra os periquitos monges em Sevilha, foram exemplados 210 exemplares, portanto, num plano executado pela Câmara. Aqui, para Barcelona, a proliferação de periquitos monges ameaça o ecossistema de Barcelona, fala aqui que já haverá 10 mil exemplares só aqui na região de Barcelona. Uma outra notícia ainda sobre a região de Málaga, que diz que então que a Diputação, que é o governo provincial, retoma os planos para erradicar estes periquitos em Málaga. Como podem ver, isto são apenas alguns exemplos de notícias sobre aquilo que está a acontecer em Espanha, em que resolveram levar de uma forma mais proativa o combate a esta espécie invasora. Agora, deixamos a situação de Espanha e falemos um pouco da cronologia em Portugal. Não é muito fácil construir a cronologia desta espécie porque há muito poucas informações, sobretudo das mais antigas. O que eu consegui localizar na década de 90 terá sido a primeira observação, pelo menos aquela que está publicada no nosso país, mais concretamente em Valença do Minho, portanto no extremo noroeste do país, e é provável que esta observação esteja de alguma forma relacionada com aquela população que eu referi há pouco, que existe na província de Pontevedra, que é aquela que fica logo a norte de Valença. Portanto, não fui verificar em que data é que eles apareceram na Galiza, mas o aparecimento no Alto Minho poderá estar interligado, portanto, pode haver ali alguma comunicação com essa população. Em 1997 há um caso isolado, depois há fugas isoladas, fugas de bichos que depois nidificam, mas isso depois não resulta no estabelecimento de uma população. Então houve um caso de nidificação com sucesso no estuário do Arado, no Algarve, em Portimão, e também em São Julião do Tujal, em Loures, em 1998. Atenção que às vezes estas aves constroem ninho, o macho constrói um ninho, sem que isso signifique que depois efetivamente houve reprodução. Portanto, nidificação aqui refere-se à construção de ninho, sendo que no caso do Algarve, creio que efetivamente houve reprodução com sucesso. Em 2001, outro caso de nidificação na Lagoa de Santo André, que fica no litoral alentejano, mas isto são casos isolados que não resultaram em nada, até porque muitos deles são em zonas mais rurais, se calhar sem grandes condições para a espécie.
Em Lisboa, as primeiras observações acontecem em 2004 e de então para cá a espécie tem sido vista, embora em números relativamente modestos. Há observações ocasionais, o sítio onde tem sido vista com mais regularidade é na zona de Sete Rios, ao pé do Jardim Zoológico, e penso que aí já foi confirmada a reprodução, mas os números são ainda relativamente pequenos, mas já vai havendo com regularidade em Lisboa. Onde tem havido com mais expressão, embora o aparecimento seja mais recente, é no Porto. A primeira observação que eu consegui localizar, pelo menos no eBird, foi em 2011. Não sei se há observações anteriores, é possível que haja uma ou outra, mas de 2011 para cá a espécie começou a ser vista regularmente no Porto e atualmente já, tanto quanto eu sei, já existe reprodução regular. Aqui um mapa do eBird, eu aqui não compus o histórico porque o historial é muito mais curto, portanto apresento apenas o mapa com a situação atual, também retirado do eBird. Temos então aqui a cidade do Porto, que tem mais ou menos este contorno, é assim quase retangular, e podemos ver que há pontes por toda a cidade, exceto aqui nesta zona em que parece faltar, penso que é uma zona em que tem menos zonas verdes, mas estão principalmente na metade ocidental, numa zona que apanha aqui desde a Foz, passando pelo Campo Alegre, e depois aqui a zona de Serralves e o Parque da Cidade, são zonas importantes para esta espécie, e depois um outro núcleo aqui na parte nordeste da cidade, onde há também bastantes observações. Eu não conheço muito bem a geografia do Porto, mas penso que isto apanha a zona da Quinta do Covelo e algumas zonas adjacentes. Fora da cidade, vemos também alguns pontos nas zonas circundantes, nomeadamente no concelho de Vila Nova de Gaia, temos aqui alguns pontos, aqui em Fanzas, Gondomar, e também no concelho de Matosinhos. Isto aqui não sei se ainda pertence ao Porto ou se já está fora na direção da Maia. Portanto, tal como aconteceu em Lisboa com o periquito colar que se está a expandir para concelhos limítrofes, eu tenho a sensação que é isso que está a acontecer no Porto, de a espécie que se começou a reproduzir na cidade começar a aparecer fora da cidade. E em Espanha, há 40 anos havia 50 ou 100 exemplares, e atualmente são mais de 20 mil. E eu não sei se é isto que vai acontecer em Portugal, mas existe essa possibilidade. E, portanto, acho que é importante ir acompanhando o que é que se passa. Ora bem, a propósito do periquito monge, há coisa de um ano e tal, penso que no final de 2020, surgiu, há um tópico sobre essa espécie no Fórum Aves, que é o Fórum do Portal Aves de Portugal, e surgiu lá a ideia de se fazer um censo desta espécie no Porto, que nunca tinha sido feito, para perceber quantos indivíduos é que há. Este censo chegou a estar marcado para novembro de 2020, entretanto depois não se realizou porque entramos em estado de emergência e não havia condições para fazer, e depois foi sendo adiado e acabou por se realizar só em janeiro deste ano, ou seja, mais concretamente no dia 8, que foi sábado passado. Tentámos contactar pessoas da zona que pudessem estar interessadas e organizou-se uma pequena equipa para fazer aqui um censo. Não deixa de ser um censo experimental, mas que eu acho que é um passo importante para se conseguir perceber o que é que está a acontecer com esta população. E então eu vou partilhar aqui um bocadinho como é que a coisa foi organizada. Nós criámos um pequeno grupo de discussão privado para organizar as coisas com os vários voluntários. Foi feito um mapa em que se marcaram pinos de duas cores, os amarelos e os azuis, sendo que os amarelos eram os pontos de primeira prioridade, ou seja, aqueles sítios que tinham um historial maior de ocorrência da espécie e que se achava que era importante monitorizar, e depois os pinos azuis que eram os de segunda prioridade. E, embora o objetivo inicial fosse contar os periquitos monge, depois ocorreu-nos que já agora podia-se aproveitar a boleia e contar os periquitos de colar também, que também já têm regularidade, já são regulares no Porto. E então reuniu-se aqui uma equipa de cerca de 15 pessoas e pediu-se a todas elas que, dentro dos locais que foram sendo atribuídos, estivessem lá mais ou menos desde as 15h30 até ao pôr do sol, isto com vista a detectar eventuais movimentos para dormitórios, e que tivessem ali num período de 1h30, 2 horas, para contar o número de aves presentes. E então, como podem ver, houve aqui uma cobertura bastante alargada pela cidade, mais centrada na metade ocidental, porque como viram no mapa, era a zona com maior presença do periquito monge, mas tentou-se cobrir os locais considerados prioritários e, portanto, foi conseguida uma cobertura bastante alargada e bastante interessante. E depois as pessoas iam estando em contacto umas com as outras para reportar os avistamentos. E então eu vou partilhar aqui os resultados desse censo experimental. Foi feito aqui depois um quadrozinho, e o que nós temos aqui são os locais que estavam atribuídos,
o nome dos observadores que ia focar em cada um dos locais e depois informação se o local foi visitado ou não. Houve aqui 2 locais em que, tanto quanto eu sei, não foi possível ter ninguém, portanto não terão sido visitados. E depois faltou-me aqui pôr a coluna do topo, porque estas 2 colunas dizem respeito ao periquito monge e estas 2 ao periquito de colar, mas eu enganei-me ao cortar a imagem, portanto esta linha ficou omitida, então fica aqui o esclarecimento. Estas 2 colunas, a primeira min-max é periquito monge, a segunda é o periquito de colar. E então, a cada equipa ou a cada observador foi pedido que registasse o número tanto de uma como de outra espécie e, eventualmente, que atribuísse um mínimo e um máximo, porque às vezes os bichos andam para trás e para diante e nós não temos a certeza se são os mesmos indivíduos ou não. E então os valores a que chegamos foram estes. No caso do periquito monge, que é aqui o primeiro par de colunas numeradas, temos aqui um local muito importante, que é o Jardim do Passeio Alegre, que fica na parte sudoeste da cidade e onde já se sabia que havia bastante presença da espécie. E aqui até há ninhos que existem lá, portanto pensa-se que existe lá uma colónia, e aqui foi registado um total que andava mínimo 31 indivíduos diferentes, porque o que foi reportado é que os bichos vão chegando, aparentemente existe ali um dormitório, eles vão chegando, depois vão entrando para os ninhos, depois alguns saem, e às tantas já não se percebe se são os mesmos ou não, mas garantidamente pelo menos 31 bichos que foram vistos a chegar, até um máximo possivelmente de 39. E depois um pouco a norte, no Parque da Pasteleira, foram contados 12, que não se sabe se eram diferentes ou não, porque embora o sítio seja diferente, em linha reta ele fica a 1 ou 2 km e os bichos fazem isto em 2 ou 3 minutos, e portanto daí o máximo de 51. Portanto, garantidamente havia 31 bichos, e depois, se estes 12 fossem os mesmos, o máximo seria 39, se não fossem os mesmos, poderia haver 39 aqui no Passeio Alegre e 12 na Pasteleira. Portanto, a estimativa global deste censo é que haveria entre 31 e 51 indivíduos diferentes. Aqui está 0,12, porque está o mínimo 0, precisamente para cautelar a possibilidade de serem os mesmos que depois foram vistos no Passeio Alegre. Daí estes intervalos. Isto tem sempre aqui uma margem de erro por causa das possíveis duplicações, perdão, porque estes bichos da Pasteleira, efetivamente, depois desapareceram do local, podem ter ido para o dormitório. De qualquer forma, o que ressalta aqui é que, porque no eBird o número máximo de bichos que havia simultaneamente era de 20. Era o máximo que havia reportado numa única lista. E neste momento ficamos a saber que há bastante mais. Só que, pronto, não tinha havido um esforço assim dirigido a esta espécie. E agora é preciso perceber o que é que vai acontecer. Porque se isto estiver a ter um crescimento, como acontece em Espanha, pode acontecer que no futuro os números já sejam superiores. Portanto, este censo, embora tendo sido experimental, eu acho que já deu aqui uma primeira referência da dimensão da população. E eu acho que poderá ter interesse repetir este tipo de coisas regularmente, uma vez por ano ou assim, para tentar perceber para onde é que isto está a evoluir. O segundo par de colunas, então, do periquito claro, Psittacula crameri, foi visto em locais completamente diferentes. Foram vistos no Parque da Cidade, onde supostamente existe o principal dormitório. Portanto, as informações que havia é que há um dormitório importante, mas o número de indivíduos que aí foram vistos andou só entre os 7 e os 8, portanto não foi visto um grande dormitório aí. A maior observação veio da zona da Boa Vista e do cemitério de Agramonte, onde foram vistos 23 indivíduos juntos em alimentação. E atenção, os observadores estavam todos a contar isto em simultâneo, portanto aqui sabe-se que não eram os mesmos bichos. E ainda uma outra observação na zona de Aldoar, aqui havia algumas movimentações e, portanto, estimou-se entre 13 e 18, e depois ainda um indivíduo no Palácio de Cristal, aqui está 0,1, porque não se sabe se este depois voou para a zona dos restantes. Portanto, somando isto, e enfim, mais uma vez sabendo que há aqui alguma margem de erro, o número total de indivíduos estimado de periquitos de colar no Porto anda entre os 43 e os 50. Isto aqui só Porto de Cidade, portanto não se prospectou Vila Nova de Gaia e outros concelhos limítrofes, onde há também observações recentes. Portanto, o resultado deste censo é que, quer no caso dos periquitos monge, andará entre os 30 e os 50, assim números redondos, e no caso dos periquitos de colar, entre os 40 e os 50. Foi o primeiro censo assim concertado que houve no Porto. Eu acho que estes censos são muito importantes para nos ajudar a perceber quer a dimensão da população atual, quer, se houver continuidade, para perceber se está ou não a haver uma tendência de crescimento, que é uma probabilidade grande, tendo em conta o que acontece no resto da Europa. Era então este resultado que eu queria aqui apresentar, e com isto chegamos ao fim desta apresentação.
agradeço a vossa atenção e fico, como habitualmente, à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.